Olá, concurseiros! Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Gazeta do Povo, aqui em Curitiba, para a gente conversar mais uma vez sobre esse mercado dos concursos públicos. E mais ou menos aí uns 30 dias atrás, nós tivemos aqui uma live falando sobre os concursos, né, que estamos aguardando para o ano de 2018. Nós tivemos um convidado mais do que especial, o professor Rodrigo Kanda, e ele falou algumas coisinhas sobre concursos da área bancária. Eu disse assim, ó, para tudo, porque nós queremos muito que você volte para nós conversarmos só sobre carreiras bancárias, né? Ou seja, os concursos para os bancos governamentais. Então, o professor Rodrigo Kanda está de volta, muito obrigada, né? Teve que remanejar a agenda para estar aqui, mas é muito importante nesse momento, porque nós estamos tendo o início dos concursos para bancos nesse ano de 2018. Então, vamos dizer que é o início por causa do Banco do Brasil, que foi o primeiro edital, né? Então, vamos dizer que é o início. Mas eu queria começar essa live já com algo que você comentou na última live, que foi um pequeno comentário sobre o problema do último concurso da Caixa Econômica Federal. Foram duas coisas. E outra coisa que chamou atenção foi que eu sempre achei que a carreira do Banco do Brasil era melhor, porque o Banco do Brasil, não sei, acho que tem um visual mais bonito, mais chique, sabe? A logo. É a logo mais bonita, sabe? E o professor disse que não, que disse que a melhor carreira, em comparação, claro, Banco do Brasil e Caixa Econômica seria a carreira da Caixa Econômica. Então eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do problema, pode contar pra gente o problema do último concurso da Caixa, até para os nossos leitores saberem, né, se vale a pena ou não se preparar para o próximo concurso da Caixa. Isso é importante saber. E sobre por que a carreira é melhor, na sua opinião. Então vamos lá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Gazeta do Povo. Mais uma vez, obrigado pela Thaís pelo super convite aqui para falarmos um pouco sobre o concurso público. Também a presença do nosso produtorzão Rodrigo, show de bola, gente finíssima. Bom, estamos aqui. Na verdade, não dá para a gente afirmar que a carreira da Caixa é melhor que a do Banco do Brasil. É uma escolha Palmeiras e Corinthians, Atlético Paranaense e Coxa. Não dá. Paixões. Uma é uma empresa pública, a outra é uma sociedade de economia mista, então aí a carreira para ascender na carreira, talvez a Caixa seja um pouco mais interessante para ascensão. Mas são dois bancos maravilhosos, duas profissões maravilhosas, na qual o candidato ingressa como empregado público seletista e dá para construir carreira em ambos os bancos. Bom, sobre a Caixa, nós falávamos aqui na aula passada, não, na aula. Gente, ó, perdoa, é mal de professor. Tá, hoje eu sou blogueira, mas muitos anos como professor e o Kanda é professor, então já viu, né? É que eu tava gravando na aula. Mas vamos lá, no último encontro, a gente pediu aí pra Caixa dar uma atenção especial pros aprovados em 2014, e aí chovia e-mail pra Thaís, pra Gazeta, e pra mim também lá, pô, fala mais. Então, hoje vamos pontuar aí um pouco mais sobre o problema da Caixa em 2014. Thaís, o último concurso da Caixa ocorreu em 2014, correto? A prova, se não me engano, foi 2015. Não, foi 2014 mesmo, a prova foi em 2014, foi em abril de 2014. Foram 1,2 milhões de inscritos, ou 1,2 milhão de inscritos, ok? Só que a Caixa fez uma caca, a banca examinadora fez uma caca. O porquê? Eles classificaram por volta de 32 mil candidatos. E o correto era contratar 2 mil candidatos. Por quê? A Caixa tinha naquela época 101 mil empregados públicos, correto? A ACP deles era para chegar até... ACP não, ACP é outra coisa. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui o nome da... ACP mesmo, deixa eu pegar aqui... ACT. A ACT deles era para chegar... A ACT de 2014, 2015 era para chegar a 103 mil funcionários. Ou seja, contrataria-se 2 mil... Déficit. Eles contratariam 2 mil candidatos classificados aprovados, ok? A Caixa alega que já contratou mais dos 2 mil. Só que, ao mesmo tempo, a Caixa diminuiu o número de funcionários. De 101 mil hoje, em 2014 eram 101 mil funcionários, hoje nós temos por volta de 86 a 87 mil. Essa diminuição foi por conta de plano de crise demissão, crise voluntária. Econômica, também PDV, demissão voluntária, crise, eles alegam crise econômica, Ou seja, as pessoas foram saindo e eles não foram fazendo reposição. Não foram fazer reposição. Okay. Ou seja, para resumir aqui, 101 mil empregados, o concurso de 2014 tinha a meta de alcançar 103 mil, correto? Classificaram 32 mil. 32 mil classificados. Só que a Caixa daí diminuiu o quadro de funcionários de 101 mil para hoje 86, 87 mil.
Qual a esperança desses classificados, esses aprovados? A esperança é que chegue a ACT de 2014 e 2015. Chegue lá por volta de 103 a 105 mil. E que é todo mundo ser convocado. Eu entendo, aí a minha opinião, que a Caixa não vai convocar todo mundo. É impossível. Você já viu um concurso para convocar 32 mil? Tá, mas abrindo um parênteses, esse concurso está na validade ainda? Então, esse concurso já expirou a validade, só que por decisão judicial ele foi prorrogado até uma decisão final. Ah, tá. Então, no caso, houve de repente, aí pela decisão judicial, uma suspensão do prazo de validade, excepcionalmente, que é uma coisa muito rara de acontecer. Normalmente, quando para antes da divulgação do resultado. Tá, aí o que aconteceu? Entendi. Dia 21 de março agora, aliás, aniversário, a gente está falando de Fórmula 1 aqui antes de entrar no ar, aniversário do Senna. No dia 21 de março, teve o julgamento da ACP, Ação Civil Pública, para resolver aí o embate entre o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica. Só que o desembargador Mário Macedo Caron, ele pediu vistas. Como ele pediu vistas, aí o prazo vai lá para frente novamente. Mas se for pensar no sentido assim legal da situação, o edital da Caixa Econômica, se não me falha a memória, saiu só para cadastro e reserva. Exato, perfeito. Então o que acontece? A decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012 diz o seguinte, que um candidato, seja cargo em emprego público, não importa se é federal, estadual, municipal, Distrito Federal, se ele for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ele tem direito à nomeação, direito subjetivo à nomeação, mas não os classificados. Porque para você que de repente está começando a acompanhar esse mercado agora, uma coisa é a pessoa se classificar dentro do número de vagas, outra coisa é fora do número de vagas. Então, na situação, se a Caixa Econômica está dizendo que, sei lá, contratou 1 ou contratou 2 mil, tanto faz. Ela, tecnicamente, não está ilegal o procedimento. Não tá. Só que a gente pode falar isso, a galera vai ficar brava com a gente. Mas, na verdade, o concurso é uma expectativa de direito. Sim. Agora, o problema maior. Teve uma portaria limitando, a portaria de novembro de 2017, limitando em 90 mil funcionários na Caixa. Hoje, tendo 86 ou 87, faltam ainda um déficit de 3 ou 4 mil servidores. Correto? Então, eles poderiam contratar no máximo mais 3 mil, já com essa limitação atual de 90 mil funcionários. Ou seja, está tendo um colapso no atendimento da Caixa. Não sei informar se foi na cidade de Curitiba ou em todo o Brasil. Já foram 5 pessoas que se mataram, suicídio, alegando problemas de trabalho na Caixa. Tá, funcionários. Funcionário da Caixa. A informação está no site do sindicato aqui de Curitiba. Tem até uma faixa lá na manifestação. A galera tá pedindo licença médica, licença saúde, por quê? Porque o faturamento da Caixa em 2017 foi de 12,5 bi. 12,5 bi de lucro para a Caixa Econômica. Diminui o número de funcionários, aumenta o serviço, a galera pira. Então tem que contratar, chama a Caixa. Mas na verdade, assim, nós temos até pergunta aqui, né? O Luciano Almeida perguntando quando vai ser o edital para a Caixa Econômica. A verdade é que, assim, quando se trata dessa situação, o que está dependendo agora é de uma decisão judicial, se o último concurso encerra, acabou, e abre-se novo concurso, ou se contrata, no caso, pessoal que está esperando, aguardando a aprovação. Sinceramente, pelo histórico que nós temos aí, eu estou no mercado de concurso público desde 2002, não 12, 2 mesmo, Canto também 2004, mais 2003, ou menos, né, 2003. Eu nunca vi uma situação, aliás, minto, uma vez eu vi, foi no estado do Paraná, inclusive, uma situação em que um concurso, em que a validade tivesse sido expirada e eles contratassem pessoas. Então. Uma vez só que eu vi, que foi da Polícia Civil do Paraná, muitos anos atrás, uma situação excepcional por decisão judicial, se não me falha a memória. Agora, teve mas na verdade eu nunca vi uma situação como essa, em que, porque tecnicamente falando, gente, a Caixa cumpriu a meta. Foi um edital só para cadastro e reserva, e eles chamaram quanto eles queriam. Agora, até abrindo um parênteses, questão do cadastro e reserva, comum isso acontecer em concursos para banco, né? As pessoas ficam até preocupadas, mas normalmente eles chamam lá 1.000, 2.000, né? Chamam muita gente. Mas a revolta, e eu concordo com a revolta, é porque nesse período a Caixa contratou muitas pessoas terceirizadas. Terceirizaram serviços. Terceirizaram serviço. E não poderiam. Enfim, é uma discussão jurídica. A minha opinião, vai ter edital 2018? Não vai ter edital 2018, só que se não contratarem e abrirem um novo edital até 2019, a Caixa entra em colapso. O atendimento da Caixa entra em colapso. Tá, e vamos colocar assim, então, na questão da Caixa Econômica. Opinião do professor Kanda, que é uma opinião que eu entendo que tem que ser levada em consideração, porque a especialidade dele é banco, é concurso para banco, sempre foi a especialidade dele.
que não teremos edital para a Caixa Econômica em 2018, mas não significa que não terá em 2019, porque está dependendo dessa decisão judicial. Mas o programa da Caixa Econômica é um programa para ser estudado em longo prazo. Sim. Quanto tempo você acha de estudo uma pessoa? Vamos supor, a pessoa hoje pensa assim, eu vou estudar para a Caixa Econômica, tenho minha vida normal, não vou parar de trabalhar para estudar, né? A concorrência da Caixa é um dos concursos mais concorridos no Brasil. Acho que passa até medicina na USP, o número de candidatos por vaga. Então, tem candidatos que em 6 meses, 3 meses, conseguem uma boa aprovação. O Anderson, por exemplo, que hoje está lá em Orlando, está morando em Orlando, o Anderson estudou com a gente 1 mês e meio. E chegou a gerência, mas esse caso do então, cada caso é um caso, mas uma média boa, aí 6 meses é bom. O caso do mês e meio, assim, eu entendo o seguinte, que é a pessoa que já está estudando para outros concursos, já tem uma base lá de língua portuguesa, matemática, informática, raciocínio lógico, aí desce a lenha em conhecimentos bancários 2, 3 meses. Porque matemática e português o cara... Você teve muitas pessoas que foram aprovadas nos concursos aí, 2009, 2008, por aí, 2010, que era gente que só estudou conhecimentos bancários, porque o resto da matéria já tinha. Já tinha né? os módulos. Agora, só voltando um pouquinho, na questão da Caixa Econômica Federal, então, o que você acha? Uma pessoa, vamos supor, quer começar a estudar agora, sei lá, 1 hora por dia, segunda a sexta, vai estudar devagar. Para 2019, ela chega preparada, no caso? Sei lá, 1 ano de preparação. Preparado. Porque as pessoas têm que se acostumar a fazer isso, né? Eu vou pegar um exemplo do pessoal do Pará. Hoje tem aberto o edital do BASA, que é o Banco da Amazônia, e o BAMPará, que é o Banco do Pará. E vai ter vaga para Belém do Pará, por exemplo, a pessoa vai estar estudando para o BAMPará e para o BASA, ela vai poder prestar tanto para o BAMPará quanto para o BASA. Quem está prestando o Banco do Brasil hoje para Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, também vai ter uma base muito boa para o próximo concurso da Caixa. Quem está estudando para o Banestes, Espírito Santo, também tem prova agora, também já vai de qualquer forma está se preparando para o próximo concurso da Caixa, até mesmo para um próximo concurso do Banco do Brasil. O problema é, quando a Caixa vai abrir um novo edital? A resposta correta, quando o imbróglio judicial finalizar. Somente isso? Não. Se não finalizar o imbróglio judicial, há a necessidade de abertura de concurso, porque há necessidade de reposição de pessoal na Caixa. Todos os bancos voltaram a abrir concursos públicos. Vide Banestes, BAMPará, BASA. Nós tivemos 4 num mês só. 4 concursos. O próprio Banco do Brasil, que também está com o edital em aberto. Em suma, se o BASA, se o BAMPará, se o Banco do Brasil está necessitando de pessoal, você imagina a Caixa. Nossa. Que de 101 mil caiu para 87 mil. E o teto deles são 90, segundo a ACT. Vai ter que ter concurso uma hora ou vai ter que contratar aqueles que foram aprovados. Pode ter um acordo aí entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa Econômica? Pode ter um acordo. Então nós já contratamos 2.098, vamos contratar mais 2.000. Chegar a 4.000, vamos contratar mais 1.000. Outros 1.000 a gente abre um novo concurso público. Mas vai ter que ter reposição. É necessário, é urgente a reposição nos quadros da Caixa. Só para vocês que estão, pessoal da Gazeta do Povo, claro, nós temos pessoal assistindo de todo o Brasil, mas só para entender você que está mais na região sul, o BASA, que é o Banco da Amazônia, ele atende ali o estado do Amazonas, tem agências também no Pará, mas fica naquele reduto da região norte e abrir o concurso. O Banestes é estado do Espírito Santo somente e tem também o Banco do Estado BAMPará, que é no estado do Pará. Então são bancos regionais, como já existiu aqui no estado do Paraná, o Banestado, anos atrás, e ainda nós tivemos o Banco do Brasil. Agora vamos entrar no Banco do Brasil, que é o grande filão, que é aquele concurso que dá para se preparar. O Banco do Brasil tem um histórico muito interessante que eles separam vários editais assim sequenciais. São 3 editais a cada 1 ano e meio. 3 editais. Eles dividem o Brasil em pedaços, né? Agora, ações. Oi? Pedacinhos. Em pedações, né? Em pedaços. E, na verdade, então, por exemplo, o primeiro edital foi somente para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e para o Distrito Federal. E aí, no caso, agora não sabemos exatamente, por exemplo, quantos estados vão ter no segundo edital, quantos estados terão no terceiro edital, ou se serão somente 2 editais, se não serão mais 3, pode ser, é possível, mas isso é a situação. A grande vantagem que eu acho no concurso do Banco do Brasil é que eles escolhem uma organizadora que faz todos. E os editais não são diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer prova para escriturário. Vamos supor, eu moro no Paraná. E eu quero fazer escriturário do Banco do Brasil. Já saiu o edital, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. É só pegar o programa e descer além e estudar. Porque vai ser o mesmo programa. Não é assim, talvez, quem sabe, será o mesmo. É isso?
essa é a opinião da Thaís, ela está correta e foi o que causou indignação em todos os candidatos de concursos bancários do Brasil esse ano. Por quê? Porque o Banco do Brasil sempre trabalha com o mesmo edital. Só que recentemente o edital para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, o edital é da NASA. Os caras... Mas é da NASA, mas os próximos será a mesma NASA, entendeu? Sim. Então não haverá mudança, tipo assim, agora no próximo nós vamos ter, ao invés de inglês, teremos espanhol. Não. Então, apesar que o pessoal até, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero fazer um desabafo. Farei um momento desabafo. Vocês gostam de fazer comentários, principalmente nas redes sociais, da própria Gazeta do Povo, dentro do blog, dizendo que servidor público ganha muito, que é cabide de empregos. Em primeiro lugar, que a máquina administrativa precisa de servidores. Sim. E concurso público é a melhor forma de selecionar os melhores para atender a população. Isso é um fato, né? Agora, sim, não é o setor público que paga muito bem, é a iniciativa privada que paga mal, né? Agora tem mais uma coisa. Gente, o camarada tem que ter só o nível médio para fazer o escriturário do Banco do Brasil. Mas o edital, o cara fez pós-graduação em Harvard e não consegue vencer aquele edital. Não é bem assim, tem que estudar muito, gente. É muito conhecimento que não é de nível médio. Entendeu? Então, pô, inglês, isso é sacanagem. Então, mas o inglês, essa prova, veio filé mignon. O problema desse edital filé mignon, você achou? É filé mignon, total filé mignon. Eu não falo inglês, então não sei dizer o que é, a parte de informática. Porque informática, eles pediram ao produtor programação. Programação para nível médio, para escriturário. Então, há alguma coisa errada nesse edital do Banco do Brasil. Porque a função do escriturário não bate com a parte de informática. Eles querem, na verdade, o cara assim, como diz, multiforme. Eles querem o cara que entende de tudo, entendeu? Segundo o levantamento feito em Brasília, os aprovados desse concurso devem ser chamados para uma área técnica, para trabalhar 6 horas por dia, e a inicial dessa área técnica já seria o início entre 8 e 9 mil reais. Ou seja, dizendo como escriturário, seriam, entra como escriturário, mas ele é puxado para uma área técnica lá. Sim. Para completar uma área técnica que eu esqueci o nome agora, que há necessidade de pessoal naquela área técnica. Então, vamos pegar a galera boa em informática. Esses são os aprovados? Sim. Vamos ver quem dos aprovados aqui é bom mesmo em informática, trazer para essa nova área, e aí a remuneração daquela área X é maior do que a remuneração, por exemplo, escriturário. Que, na minha opinião, é uma possibilidade, mas que, na minha opinião, seria uma sacanagem em termos de edital. Ou seja, a descrição do cargo de escriturário não condiz com, talvez, essa função. Sim. Então, assim, o edital do Banco do Brasil, esse edital, ele é da NASA. Principalmente da parte de informática. Mas não será mais alterado, vamos considerar. Não será mais. Não, já passou dificilmente saiu, acabou. Não, já foi. Mas, por exemplo, os próximos editais, eu não acredito que venha, por exemplo, o que vem em informática. Por exemplo, uma galera de São Paulo, Rio de Janeiro, tem um cara de informática para me mandar, porque nem os cursinhos tinham professor de informática para aquela disciplina. Não é possível, não é tecnicamente possível você abrir outros editais escriturário com um programa diferente. Vai ser todos eles assim. Então, na parte de informática, porque é o seguinte, a central de informática nesses 3 lugares. Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. O restante do Brasil, como por exemplo, vamos falar do Paraná. O Paraná, o último concurso público foi em dia 15 de março de 2015. Sim. O último concurso com vagas para o Paraná e foi homologado, se não me engano, em maio. Também já expirou, já venceu, não tem uma validade, era um ano de validade, prorrogava mais um ano. Acabou. O Paraná não deve ter nem mais cadastro de reserva. O Paraná, há um bom tempo, certo? Eu não acredito, por exemplo, que a estrutura do edital, o conteúdo programático do Banco do Brasil para o Paraná seja igual o conteúdo do... Mas só na parte de informática. Só na parte de informática. Porque pelo que eu vi, língua portuguesa, conhecimentos bancários, é o arroz com feijão do concurso do Banco do Brasil, né? Com a inserção aí, acho que no ano passado já tinha o inglês, que foi a grande mudança, né? E de acordo com o professor Kanda, que o inglês não é tão difícil assim, né? Aí voltando um pouco para o início da nossa live, Caixa Econômica Federal, por exemplo, hoje o melhor edital para se estudar para a Caixa é o edital do Banpará. Porque o edital do Banpará, ele é idêntico ao edital da Caixa. Então, se você tiver acesso a conteúdo atualizado do Banpará, você já estará se preparando para o concurso da Caixa. Eu falo edital conteúdo atualizado porque depois da mudança de governo Dilma-Temer, teve muita atualização, principalmente de conhecimentos bancários. Mudou regra, mudou lei, mudou valor de FGC, mudou uma cacetada de coisas. Então,
Caso você queira estudar hoje para a Caixa Econômica, dá uma olhada no edital do Banpará, porque é uma cópia do último edital CESP-NB, Caixa Econômica Federal. Sério? Sério, mano. Seríssimo. Fala sério. Foi tão sério que o papel caiu, porque aqui quem sabe faz ao vivo, né? Faz ao vivo. Olha só. Eu não posso falar palavrão. Eu queria pontuar mais algumas coisas importantes. Não, palavrão não pode. Não pode, olha, eu queria pontuar umas coisas importantes. Vamos Primeira lá. questão sobre... uma observação importante, nós temos vários bancos governamentais, temos até que fazer, de repente, ter uma lista aí no blog Concurseiros, faremos essa lista para você que acompanha esse blog da Gazeta do Povo, mas uma coisa importante, gente, Banco Central, nós já comentamos isso na outra live, Bacen. Não é banco, tá? Então, Bacen não é banco, porque bancos são empresas. É como se fosse assim, o banco, na verdade, é como Caixa Econômica, a Basa, a Banco do Brasil, na verdade são bancos como a Caixa não é banco, na verdade. Bradesco, a Caixa é uma instituição financeira. A Caixa é mais que um banco. Não, e não é à toa esse slogan, sabia, né? Era uma instituição financeira autorizada a funcionar como banco. Porque segundo o meu professor... Confesso que eu não sei a diferença disso até hoje. Eu tinha um professor... instituição financeira autorizada a funcionar como banco. Eu aprendi que era essa frase correta. Eu tinha um professor na faculdade chamado Haroldo da Luz Pinto Sobrinho, falecido já. Ele foi desembargador de São Paulo, catedrático da USP, etc. Ele falava que a Caixa é uma aberratio iuris. É uma aberração jurídica, porque é a única empresa, não existe outra empresa no mundo igual com as mesmas características da Caixa. É bem diferente. Mas assim, ó, os bancos governamentais são bancos tão bancos quanto os bancos privados. A diferença é que ele é de propriedade 100% ou parcial do governo brasileiro, ok? Isso é uma coisa importante de se ressaltar. Então, o que acontece? Lá na Constituição Federal, no artigo 173, diz o seguinte, que as empresas do governo elas têm que ter o mesmo tratamento comercial, tributário, trabalhista, financeiro de empresas particulares. Então, o que isso gera? A pessoa que está na Caixa Econômica, por exemplo, ela é empregado público. Às vezes só empregado como se fosse num banco particular. Isso. Então ele fará concurso, será contratado, passará pelos 90 dias de experiência. E existe uma situação que muita gente não sabe, mas tem gente que reprova na experiência lá depois dos 90 dias, ó, tchau, vai embora. Já vi gente que entrou no Banco do Brasil e foi dispensado porque não se adaptou. Aí passa a experiência e ele vai ter os mesmos direitos, deveres e obrigações, direito à divisão de lucros, tudo igual aos bancos privados. Só que tem uma coisa importante, que as pessoas sempre perguntam muito isso, né? Mas a pessoa pode ser mandada embora depois? Juridicamente funciona assim. Nós temos uma lei, que é a Lei 9962 de 2000, que é uma lei bem pequenininha, tem 5 artigos só, que é do seguinte, que a pessoa que adentra como empregado público, por ter passado pelo ônus do concurso, ela vai ter um benefício, que é, depois da experiência, a não ser que ela peça conta, ela só pode ser mandada embora mediante processo administrativo, no caso, originado por uma justa causa, ok? Aí você vai dizer assim, não, mas Thaís, eu conheço gente que trabalhou em empresa pública, porque não são só bancos, né? E que foi mandada embora. Sim, mas são pessoas que depois entram na justiça, o judiciário manda trazer de volta porque não pode. Então essa é a regra. Então, o importante ressaltar que o termo estabilidade não é um termo correto, porque estabilidade é uma outra coisa, é uma coisa de servidor, mas a ideia de que a grande vantagem de fazer concurso para banco, acho que a primeira delas, né? É a questão de que depois passa período de experiência, a não ser que você apronte, você não vai ser mandado embora, não será refém como acontece em instituto privado. Posso ler uma mensagem aqui? Leia. Alberto Fernandes diz o seguinte, concurso da Caixa tem 30 mil aprovados do concurso 2014, esperando serem chamados. Se informe antes de falar besteira. Está suspenso na justiça o concurso. Nós falamos tudo isso aqui, acho que você pegou pela metade. Roberto Fernandes, liga para mim agora, no 41 DDD 991280013. Aí eu mando um abraço para você, Roberto Fernandes. E nós falamos exatamente isso, o professor Rito acabou de falar isso. Pode falar, então um abração para você, saudações corintianas. Ó, vocês que gostam de meter a lenha aí no... Liga agora. Olha só, vocês que gostam de meter a lenha no ao vivo da Gazeta, não façam isso quando é o professor Rodrigo que canta, tá? Mas pode ligar aqui, ele não perdoa, ele não é da... Eu vou pôr você no ar agora. Alberto Fernandes, eu vou pôr você no... Desculpa, posso interromper, você vai ficar bravo? Pode, não, aqui está liberado. Eu coloco você no ar agora. Mas vai acontecer eles me mandarem embora. 41 99128 013. Liga aqui, Alberto Fernandes. Beijos na alma, toda oração pra você, meu irmão. Oremos. Oremos. Olha só, gente. Uma outra coisa importante, então, voltando à questão do Banco Central. Banco Central não é banco, na verdade é uma autarquia, que é uma pessoa jurídica, criada para gerenciar o sistema bancário no Brasil, o sistema financeiro, na verdade. Por isso que Banco Central, ao contrário dos bancos, eles têm poucas vagas
o salário é maior e as atividades são diferentes, tá? E então são não vamos servidores, confundir. e aí são servidores estatutários. Isso, não será nem o nosso enfoque aqui nessa live. Como a CVM, a SUSEP, o Bacen, a CVM. Você estava falando sobre a questão da ascensão na carreira, né? Eu não vou citar nome porque eu não pedi autorização para a menina, mas eu tive uma aluna há anos atrás que ela estudava concurso para tribunais, aí estava demorando para ser aprovada, aí saiu um edital do Banco do Brasil, estudou só conhecimentos bancários, provavelmente foi sua aluna, depois eu falo para você em off quem é, e ela entrou no Banco do Brasil, foi chamada, acho que não mora aqui em Curitiba, passou a experiência, ela era formada em Direito, já chamaram para o jurídico, a história de puxar, ou seja, a pessoa entrar como escriturário, mas lá eles ofereceram uma outra opção de atividade. E passado alguns meses ela foi para Brasília e está há anos lá em Brasília trabalhando na sede do Banco do Brasil. Então essa ascensão na carreira, ela é muito mais rápida do que se a pessoa passar num concurso para a União, Estados, municípios, por ser empresa. É por ser empresa? Sim. Por exemplo, na época que nós dávamos aula num curso presencial aqui em Curitiba, quantos alunos na Caixa, por exemplo, na Caixa nesse caso, prestavam MP e queriam entrar na Caixa para fazer ponte para chegar no MP? Ah, meu pai não aguenta mais pagar cursinho, etc. Então eu vou entrar na Caixa aqui, fazer uma grana, trabalhar 6 horas por dia e continuar prestando o concurso para o MP. Só deixa eu parênteses. No caso, a pessoa, vamos supor, eu quero fazer concurso para juiz, eu quero ser juíza federal, por exemplo. Só que é difícil bancar anos de estudo trabalhando em setor privado. Então eu faço concurso, sim, aparentemente mais simples, seria o do banco, para poder ter condições financeiras. Pode continuar a história. E aí a pessoa acabou entrando na Caixa e até hoje continua na Caixa, apaixonada pela Caixa. Então a pessoa foi mordida pelo bichinho da Caixa, continua lá, feliz da vida, construiu carreira, construiu família, etc. Então é uma carreira muito bacana e que dá para estudando, passa e é isso aí. Gente, mais notícias olha só, tem gente perguntando, tem gente perguntando do MPU e do TJ Paraná. Nós não falaremos sobre eles, mas tem informações no blog Concurseiros e na última live feita aqui com o professor Cano, nós falamos sobre o MPU e falamos sobre o TJ Paraná um pouquinho, né? Mas olha só, eu queria só tratar mais um assunto importante aqui sobre a questão dos bancos. Que agora os donos de cursinhos vão mandar me matar, né? Então eu estou pedindo escolta já pro pessoal da Gazeta para poder ir embora. Se você tem medo do lobo mau, concurso para banco não é para você. O que é o lobo mau? É a privatização. Tem gente que passa a vida sem entender o que é privatização. Então eu vou te explicar. Funciona assim, nós vamos explicar, né? Funciona assim. A União, cada estado, cada município, o Distrito Federal são pessoas jurídicas, mas são pessoas jurídicas que só podem ser do governo. Assim como autarquias também. As fundações públicas, que é um outro modelo de pessoa jurídica, até poderia ser de um particular, só que ela não pode gerar lucro, então quem vai querer comprar, né? Então, as únicas pessoas jurídicas que são do governo e que poderiam passar para a mão de particulares são empresas públicas, sociedades de economia mista e as empresas subsidiárias, ou seja, empresas do governo. Então, o que dá para vender? Privatizar seria vender. Vamos dar nomes aí. Petrobras, Caixa Econômica, Sanepar, Copel, Eletrobras, Infraero, Correios. Essas empresas, elas são do governo, elas podem passar para a mão da iniciativa privada. E como é que se faz isso? Basta que haja uma lei aprovando essa venda e depois é feita a licitação. Então é isso. Então, se você tem medo de uma privatização, concurso para banco não é uma boa opção para você. O que acontece com a privatização? É uma venda com porteira fechada. Para você que é do estado do Paraná, você deve conhecer alguém ou você demite presenciou o que aconteceu com o antigo Banestado, que foi comprado pelo Itaú, né? Era um banco do governo do estado do Paraná, passou a ser um banco particular e venderam por porteira fechada. Claro que houve um acordo para não haver demissão em massa, ok, isso é muito legal. Só que chega um momento que as pessoas, quando há venda, a pessoa não tem mais aquela... um termo errado, mas eu vou utilizar a estabilidade de governo. Então, eles podem mandar embora a qualquer momento. Então, esse é o grande problema. Então, a curto prazo pode ser uma boa coisa, mas a longo prazo pode não ser. Isso varia um pouco. Eu não acredito, até nós temos um comentário que fizeram aqui nos comentários aí da live, que já passou da hora de privatizarem a Caixa Econômica. Fizeram esse comentário. Olha, eu acho muito difícil acontecer, porque como o professor Cando acabou de dar números, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil e todos os demais bancos públicos que nós temos hoje no Brasil são bancos que são superavitários, são lucrativos. A Caixa foi 12,5 bi de lucro em 2017. Gente, o governo não vai vender isso porque ele precisa, esse dinheiro é aplicado. Gente, eu queria que você entendesse uma coisa. Vamos supor, tivemos Olimpíadas e Paralimpíadas. Os atletas não precisaram pagar
uniforme, alimentação, viagem, os técnicos. Por quê? Porque tudo isso é custeado lá pela Caixa Econômica, por exemplo. Sim, patrocínio. Correio, que às vezes, mas é publicitário. Não, eles não precisam dessa publicidade, gente. Caixa Econômica é a Caixa Econômica. Eles não precisam patrocinar esportes para serem conhecidos. Não. É um investimento. É social, né? Então tem muito, por exemplo, o dinheiro o dinheiro que é utilizado no sistema financeiro de habitação. Então tem gente que consegue comprar uma casa porque existe um banco do governo superavitário. As pessoas não visualizam isso. A Caixa, na verdade, ela executa os direitos sociais no Brasil do artigo 6º. Trabalho, moradia, previdência, etc. E outra coisa, gerencia o dinheiro do governo brasileiro. Então, onde é que está o dinheiro do FGTS? Está na Caixa. Dinheiro de depósitos judiciais, a maioria está na Caixa. Né? Então, é uma coisa que é difícil. Então, eu queria deixar claro, assim, nós estamos deixando tudo muito às claras, já que nós estamos aqui para levar a melhor informação para vocês, como é já, no caso, a responsabilidade da Gazeta do Povo. Que você saiba que existe a privatização. Não necessariamente você precisa ter medo dela, ok? Mesmo porque existe uma situação interessante, que é o contrário. Gente que entrou, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tal, estudando para concurso público de novo, porque não se adaptou. Acontece, gente. A pessoa não... Olha, eu sempre falo, banco é para quem é ligado no 220 volts. Tem que ser meio doido. É um executivo moderno. É para quem gosta, tem que gostar do negócio, gente. Isso é uma coisa importante. Tem que gostar do babado. Outra coisa que preocupa muito os candidatos também é acerca da digitalização dos bancos. Que os bancos começaram a modernização digital, etc. E isso vai tirar vagas das pessoas, enfim. Não é uma verdade também. É óbvio que vai diminuir um pouco o número de vagas, ok? Porém, não é uma verdade absoluta, porque eu estava viagem recente para Nova York, por exemplo, um banco lá, que é um banco comercial nos Estados Unidos, que trabalha com varejo, etc. Foi o primeiro banco dos Estados Unidos a digitalizar o seu atendimento e as unidades físicas desse banco, espalhadas por toda a cidade de Nova York, Manhattan ali, tudo lotado. Todas as agências lotadas, parecia Correios no Brasil. Parecia casa lotérica no Brasil. Ou seja, os Estados Unidos, que estão à frente do Brasil falando em tecnologia, mesmo assim os bancos lá continuam com as suas agências lotadas. Então, vai diminuir, obviamente, o número de vagas, mas não vai substituir as vagas por computador e etc. Eu acho, não tem como. É mesmo que você fala sobre a questão dos tribunais, que existe agora os processos... o processo digital, né? Sim. Só que assim, a demanda de processo ainda é muito grande, as pessoas processam por qualquer coisa. Olhou torto, tá processando, né? Tá assim o negócio. Então, é uma coisa interessante. E, além disso, a questão dos bancos, quanto mais há uma demanda da população precisar dos bancos, automaticamente os bancos precisam ter mais estruturas para atender. É uma coisa muito tranquila de ser visualizada, né? Então, é importante que você não se contamine com o que você vê por aí ou que ouve por aí. Nós temos algumas perguntas aqui, eu vou pegar o nosso aparelho aqui, na verdade é o professor Cano, né? Ele que tem esse aparelho chique, que não tem nada a ver com banco, mas eu vou abrir aqui para a gente finalizar essa live. Olha só, a Elza Silva está perguntando sobre o MPU, professor Cano, MPU. Estão dizendo que vai abrir só em 2019, será? O que você acha? Então, teve uma reportagem feita pelos sites aí, inclusive a Gazeta do Povo também noticiou isso, se não me engano, e na qual um procurador disse que o edital sairá em 2018. Um procurador. Mas aí teve duas pessoas, dois concurseiros aí de redes sociais que disseram que não, que sai em 2019. Então vocês vão acreditar em quem olha, na verdade, vamos colocar assim. Ou no procurador. Então agora que o professor quer responder, eu vou responder aqui em nome do blog Concurseiros. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Ministério Público da União e ainda não tivemos resposta, tá? Eu não vi palavra de procurador dizendo que será em 2019. Eu vi informação de... como é que é? Digital Influencer, que é o nome que fala agora, né? Eu não sei se é assim que se... Produtor, é assim que se pronuncia? Digital Influencer. É o povo aí que alguns são até pagos por cursinho preparatório, alguns não, e que ficam aí colocando as coisas nos grupos de estudo, tá? Não tô menosprezando a galera, eu até gosto de uma galera, até sigo uma galera. Mas assim, eu não sei de onde eles têm a informação, tá? Mas o procurador do MPU disse que o edital será publicado em 2018. Isso ele disse em reunião recente. Numa reportagem, foi no ano passado já, né? Agora, Elza, a questão é a seguinte, não, teve uma reunião agora recente. O programa... Uma reunião semana passada retrasada que ele afirmou que o edital
será publicado em 2018 e ainda falou que o MPF é o que mais necessita aí de vaga. Ah, sim, o déficit é grande. Agora, posso falar do MPF, se não me engano. Elza, vou dizer uma coisa para você, independentemente do cargo técnico analista, sendo 2018 ou 2019, o programa é bem extenso, viu? Continue estudando, tá? O Alberto Fernandes, nós já respondemos aqui que tudo que você escreveu já foi falado, você copiou inclusive com o professor Canda e ele te intimou para ligar para cá. Estamos aguardando sua ligação. A Marcos Chaves falou sobre a questão da privatização. Não dá privatizar, Marcos, não tem como. O Marcos Chaves também perguntou uma coisa bem interessante. Professor Canda, vou ler, ó. Será que a vice-governadora, que vai assumir o governo do Paraná, vai manter a previsão do concurso para a Polícia Civil do Paraná em 2018? Gente, eu assisti a transmissão ao vivo aqui da Gazeta do Povo, quando houve a transição de governo, momento que o governador anunciou que iria, no caso, sair do cargo para poder se candidatar. Eu estava acompanhando e eu vi um clima assim, de muita cortesia, de muita assim, união da política paranaense nesse momento de transição. Eu não acho que a vice-governadora agora que vai assumir, no caso, acho que já assumiu, né? Não, dia 7. Já assumiu, né? Dia 7, assumiu. Não, vai assumir, segunda-feira, né? Vai assumir ainda, né? Então, a nossa vice-governadora, que será governadora agora, eu acho muito difícil que ela não cumpra toda a agenda que foi pré-definida pelo governo. Isso causaria uma instabilidade no Estado que, a contramão do que está acontecendo no restante do Brasil, está conseguindo manter a estabilidade do Estado, no sentido tributário, no sentido fiscal, no sentido comercial. Eu acho difícil acontecer. E tem também o Ministério da Segurança Pública aí que tem grana agora para abrir concursos policiais. Sim, o Ministério da Segurança Pública tem interesse em que os estados invistam na polícia. Tanto que hoje, um pouquinho antes aqui de nós estarmos na live, estávamos conversando que hoje saiu o edital da Polícia Civil de São Paulo e do Piauí. E as duas, não, sacanagem que as duas são a prova no mesmo dia. E a PC São Paulo abriu o edital para delegado ontem e hoje para escrivão e investigador. E abriu o Polícia Civil. Então, os estados estão abrindo concurso para a polícia porque tá com grana agora. Porque está havendo investimento. Mas não só isso. Eu acho que o clima no estado do Paraná é esse clima de que o pior já passou. Tá tudo tranquilo. Ou seja, pode não ter havido, por exemplo, aumento no salário dos servidores do Paraná, mas eles estão pagando em dia, ao contramão de vários estados, tá tudo funcionando. Na minha opinião, que tá bem tranquilo esse edital para sair. Eu acho que, porque houve uma confirmação assim, ó, que sairá, né, em breve concurso para escrivão. Foi assim, nos próximos dias sairá. Então eu creio que estão trabalhando sim. Estão em silêncio nas informações, mas eu creio que a governadora não irá descumprir essa agenda. Pelo que eu assisti das próprias transmissões ao vivo, foram feitas aqui na Gazeta do Povo. Perfeito. Bom, nós temos perguntas aqui sobre o TJ Paraná. TJ Paraná, na verdade, vai ter uma novela. Vai ter uma novela, inclusive, vamos fazer uma novela aqui, né, do estado do TJ Paraná. Mas, na verdade, assim, o TJ Paraná foi feito, nós fizemos no dia 21 de fevereiro, dá uma busca aí, 21 de fevereiro, no blog concurseiro da Gazeta do Povo, uma matéria escrita, um post sobre quais são as etapas que ainda precisam ser vencidas antes de ser marcada a prova. São 5 coisas que faltam ser feitas, analisando o edital, né, o edital de abertura do concurso e mais as publicações oficiais feitas pelo TJ Paraná. Então, se você está preocupado com a prova, esquece isso. Tem 5 coisas que ainda faltam acontecer no concurso. Vou deixar você na curiosidade para você buscar no blog Concurseiros. Professor Cano, nosso tempo encerrou, né? Eu agradeço muito você ter... Gente, coitadinho, ele remanejou voo, daqui a pouco tá indo para o aeroporto para poder estar com a gente. Vou viajar. Muito obrigada por ter vindo aqui e eu espero mesmo que você volte para a gente falar mais sobre bancos daí com o edital do Banco Brasil do Paraná. Espero que aconteça mesmo. Então, beijão, eu continuo aqui. Você pode que bom. Posso dar uma aula, Rodrigo? Pode começar uma aula agora? Pode. Gente, obrigado a todos vocês. Vou começar uma aula. Pode? Não pode começar a aula, não. Vamos embora, vamos falar mais. Pô. Não, temos que encerrar. Gente, obrigado a todos vocês pela audiência, obrigada por estar conosco e siga o blog Concurseiros, não só nas redes sociais, mas também no próprio site da Gazeta do Povo. Tchau. Tchau, até mais. Obrigado pela presença. Até a próxima.